o que acontece quando cristãos não crescem? Talvez um dos maiores problemas da igreja de hoje em dia é a falta de crescimento espiritual da vida dos membros. Todos nós conhecemos cristãos que lá atrás, no passado, confessaram a fé cristã, confessaram arrependimento, mas infelizmente dizem mesmo que não tem crescido. Olha, minha conversão foi há 10 anos atrás, mas às vezes não falam, né? Mas a vida delas mostra isso. Não teve mudança nenhuma. Ela continua se irando do jeito que se irava, tratando os filhos asperamente como tratava, falando palavrões, em vícios, e nunca mudou nada. Uma coisa, nós vivemos um período de dificuldade nas nossas vidas, em que a nossa fé esfria, e é natural que isso aconteça, mas o problema é quando esse período ele se torna mais longo do que a dificuldade. A dificuldade passa, o luto passa, a necessidade passa, e nós acabamos nos acostumando com essa situação de frieza espiritual. A tendência de quem chegou a esse ponto é dizer assim: eu já aceitei Jesus mesmo, eu já cheguei a uma maturidade espiritual, não tem muito o que crescer, então a vida, eu levo a vida do jeito que está, e ela está boa assim. Não sei se você já ouviu pessoas falando isso, se você é uma das pessoas que fala isso, mas isso é visto em vidas, por exemplo, em que as pessoas têm pouca frequência aos cultos, quase nenhuma leitura bíblica, nenhuma oração, uma pessoa que quase não tem uma vida devocional, nenhum interesse em evangelizar, nenhum interesse em abandonar o pecado. A pessoa já desistiu de lutar contra o pecado, um afastamento de outros crentes, então ela se isola da comunidade de crentes. Queridos, isso deve ser um alerta para nós, porque avançar no conhecimento de Cristo e na semelhança de Cristo é algo esperado de um cristão. Vamos abrir em Hebreus capítulo 5, olha o que o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, nos diz sobre isso. Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 14, a 14, perdão. Hebreus 5, 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, olha o que ele diz. Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar. O autor de Hebreus está falando de um assunto muito confuso e complexo e profundo. É o assunto de um sacerdócio, o sacerdócio de Jesus em nosso favor. É um assunto importante, mas difícil de entender. E ele diz, olha, eu gostaria de dizer muito mais. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido? Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercidas para distinguir entre o bem e o mal. Olha o que ele está dizendo, vocês já deveriam saber muito mais. Pelo tempo de conversão de vocês já deveriam ser professores, mestres, mas vocês se tornaram tardios, lentos para ouvir. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas vocês parecem que só querem leitinho, é aquele beabá. E aí ele exorta eles no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Olha o que ele está dizendo. Eu não sei quantos anos você tem de conversão, mas o que o autor de Hebreus está dizendo é que arrependimento, fé em Deus, ensino sobre batismo, imposição de mão, ressurreição de mortos, juízo eterno, todas essas coisas são o beabá do cristão. Ele diz, nós temos que ensinar, e vamos usar outra ocasião para ensinar, mas você não devia sempre ficar perguntando sobre essas coisas. Você devia ser mestre nessas coisas. Mas eu tenho que me arrepender mesmo? Meu querido, você não entendeu ainda.
Isso é básico. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Vocês ainda estão no beabá, vocês já deveriam estar ensinando sobre essas coisas. Queridos, é esperado de um cristão que ele amadureça. Deve ser algo normal na vida dele, e não o contrário. Ele não cresce, e a gente, tudo bem, a salvação individual mesmo, deixa ele aí, sozinho, eu é que vou crescer por conta própria. Paulo diz não. Por exemplo, em Filipenses, a gente estudou essa carta, capítulo 3, vamos abrir lá, Filipenses 3, versículos 12 a 15, Paulo fala sobre a luta que ele tinha em se aperfeiçoar. E olha o que ele diz. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Nós vamos até o 15, olha o que ele diz. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, não sou perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Façamos a mesma coisa. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isto. O que Paulo está dizendo? Olha, eu sou um exemplo de buscar a maturidade, e vocês também devem imitar isso. É para todos nós cristãos, não só para o apóstolo, não só para o pastor. Por várias vezes a gente lembra, eu joguei bola nesse salão aqui quando tinha os meus 13, 14 anos. Quem viu o José naquela época percebe outro José hoje. Primeiro que eu me converti, não era crente naquela época, e Deus foi trabalhando na minha vida. E assim, quando as pessoas olham para o pastor, não, o pastor tem que mudar mesmo, né? Tem que lutar contra o pecado, é natural que isso aconteça, e o apóstolo Paulo diz, é natural que com o apóstolo isso também aconteça, mas ele está dizendo, mas é natural que aconteça também com cada um dos cristãos, todo mundo. Olha que legal, o pastor não fala palavrão, muito bom, mas o membro fala, e ele tem o mesmo tempo de conversão do pastor. Que esquisito, né? Não era para acontecer isso. Isso deve ser um alerta para nós. Cristãos que crescem se tornam membros saudáveis de igreja. Quem não cresce faz mal a si mesmo e faz mal aos outros que querem crescer. A primeira pergunta é isso: o que acontece com quem não cresce, cristãos que não crescem? A segunda pergunta é: o que é um falso crescimento? Antes de falar o que é o verdadeiro crescimento, vamos falar o que é o falso crescimento. A nossa cultura, ela tem uma visão muito superficial sobre crescimento. Ela enfatiza as coisas exteriores, as coisas perceptíveis que dá para ver, e não dá tanta atenção para aspectos interiores. Isso é verdade até mesmo em nós. Nós somos muitas vezes tentados a nos satisfazer com o simples fato de que os outros pensem que nós somos maduros. E em vez de nós sermos realmente preocupados com isso, realmente maduros. Então a nossa tentação é: eu tenho que mostrar uma postura de maturidade nessa reunião. Quando eu vou para a igreja, eu ponho uma roupa séria, porque eu tenho que aparentar que eu sou mais maduro. Essa é a nossa tentação, de dar ênfase ao aspecto externo e não interno. E na verdade, só esse pensamento já mostra que não somos maduros. Eu não sei você, mas eu sou tentado por diversas vezes a aparentar isso. Essa é a nossa tendência. Foi isso que Jesus condenou, por exemplo, com uma parábola que vai ser a base do nosso estudo até o final aqui, em Lucas, agora sim, Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 até 14. Vamos fazer a leitura do versículo 9 até o 14. Jesus contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. A parábola é a seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, um baita de um religioso,
e o outro era publicano. Era considerado o pior pecador da época, pior espécie de gente. Bom, os dois subiram ali no templo para orar. O fariseu religioso, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Quando alguém chega na igreja, né, Vanderlei, a gente tem comentado sobre isso nas reuniões da liderança, né, seu Getúlio? Quando alguém chega na igreja, nós queremos ouvir a segunda oração. Nós queremos ouvir a oração do pecador, né? Essa final aí do versículo 13: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Mas aí depois de um tempo, a gente espera que a pessoa não faça mais essa oração. E aí nós forçamos a pessoa a fazer a oração do publicano. Porque nós dizemos: não, você tem que ter crescido esse tempo todo. Você não pode mais pecar. Então você tem que orar: ó Deus, obrigado, porque eu já não sou mais como esses miseráveis lá de fora. Eu sou um religioso, eu oro, eu jejuo. Então 10 anos depois de conversão, se a pessoa faz a oração do pecador, o banco, as cadeiras, o pessoal que está em volta até sai de perto, né? Vai que passa essa doença que é pecado. Então se a pessoa, mesmo depois de crente, por tempo, ela ainda tem lutas ferrenhas contra o pecado, isso é uma coisa ruim ou boa? E se essa pessoa estiver precisando de ajuda para crescer? Não seria bom ver uma pessoa confessando seus pecados até o final da sua vida? Isso não é mostra de que ela está buscando lutar contra o pecado? A maneira de pensar do fariseu impedia ele de crescer de verdade. E o pecador estava no caminho certo, é isso que Jesus disse. Há algumas maneiras erradas de entendermos crescimento cristão, tanto quanto esse fariseu. Eu vou destacar aqui pelo menos 3 maneiras. A primeira maneira é julgar pelos padrões errados. Julgar pelos padrões errados. Uma maneira errada de nós avaliarmos crescimento é nos comparar com os outros. Por isso que o fariseu fez no versículo 11, ele está dizendo: olha, Deus, obrigado porque a minha justiça é melhor que a desses homens, que os outros homens. E para ele, não ser como os outros homens já era algo bom o suficiente. Lembra que nós falamos sobre Jonathan Edwards? Quem está lembrado que eu já citei o nome dele nas EBDs aqui? Jonathan Edwards foi um grande homem de Deus que aos 17 anos de idade... Quem tem 17 anos? Já teve. Aos 17 anos de idade, esse jovem sentou com, naquela época, a caneta e o papel vai dele na mão, e ele escreveu decisões que ele seguiria pelo resto da sua vida, com 17 anos. Uma dessas decisões, a 8ª resolução de Jonathan Edwards, dizia assim, é o que ele prometia para Deus. Preste atenção. Resolvi agir em todos os aspectos, tanto no falar como no fazer, como se não existisse ninguém mais vil do que eu. Como se eu mesmo houvesse cometido os mesmos pecados, ou tivesse as mesmas imperfeições e falhas que os demais têm. E que jamais permitirei que o conhecimento das falhas dos outros produza nada mais do que vergonha em mim mesmo, e seja apenas uma oportunidade para eu confessar meus próprios pecados e minha miséria a Deus. Esse homem decidiu não ficar se comparando com os outros, e só porque os outros erravam, ele descansava. Se nós tentarmos nos justificar diante de Deus, ou nos exaltar como gigantes na fé, usando os erros dos outros, nós não vamos crescer como nós deveríamos. E nós vamos acabar nos iludindo, achando que nós somos melhores que os outros. Por isso é melhor nos humilharmos, como o texto termina dizendo, né?
nos humilharmos diante de Deus do que sermos orgulhosos e acabarmos sendo humilhados por Ele. Primeiro erro é julgar pelos padrões errados. Segundo erro é focar no desempenho. Quem aqui gosta de esporte? Eu amo esporte. No esporte as estatísticas valem muito. Então, por exemplo, quem faz mais gols? Qual é a melhor defesa? Quem corre mais em menos tempo? Né? Quem tem a maior estatura, enfim. Mas quando nós trazemos essa ideia de estatísticas para dentro da igreja, para ser um avaliador do crescimento cristão, nós teremos um problema. E por quê? Perceba que o fariseu, ele faz isso no versículo 12. Ele tinha essa visão. Versículo 12, ele mede o seu crescimento em alvos e objetivos observáveis. Olha o que ele diz no verso 12: eu jejuo 2 vezes por semana. E não só isso, mas eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jejuar e dar o dízimo são coisas ruins? Sim ou não? São coisas boas. Mas o problema é que esse homem colocava nessas coisas boas a marca de que ele estava crescendo. E não era isso. Então nós podemos fazer a mesma coisa que ele, quando nós ficamos enfatizando quantas vezes nós já ajudamos alguém, quantas vezes nós já lemos a Bíblia inteira, quantas vezes nós já entregamos folheto evangelístico, quantas vezes nós congregamos na semana, ou de quantos ministérios nós participamos, em quantos ministérios nós servimos. Essas podem ser marcas de crescimento, mas elas não são o crescimento em si. Não é só porque você faz muita coisa que você está crescendo. Terceiro erro é depender do esforço pessoal. Depender do esforço pessoal. Para esse fariseu, tudo que ele fazia poderia ser contado em seu favor diante de Deus. Então o esforço dele, a habilidade dele, eram para motivo de orgulho para esse homem. Mas o crescimento, ele não tem a sua fonte no esforço pessoal. Parte do crescimento, sim, é uma iniciativa nossa, mas a outra parte, a parte fundamental, é aquela em que Deus nos faz crescer pela graça. Olha o que Paulo diz sobre a oração que ele fazia pelos Colossenses. Colossenses 1, 10 e 11. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A gente ora para que vocês façam coisas, para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam, mas olha o versículo 11. Enquanto fizerem isso, vocês só farão fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês devem se esforçar sim, mas lembrar que todos os seus esforços são exercidos em dependência de Deus e em fé nele, para poder realizar aquilo que a gente almeja. Vocês só vão conseguir amadurecer se Deus os capacitar. E no final das contas, a glória não é para vocês, é para Ele. Eu vou terminar os últimos 5 minutinhos falando sobre o que é o verdadeiro crescimento. A terceira pergunta: vimos o que é o falso crescimento, agora o que é o verdadeiro crescimento? O verdadeiro crescimento é aquele que nos torna mais parecidos com Cristo, e não só menos pior que os outros, mas também um que redunda em glória a Deus e não glória a nós mesmos. É uma vida em que o fruto do Espírito é evidenciado com cada vez mais clareza na nossa vida. Lembra do fruto do Espírito? Não são frutos do Espírito no plural, é um fruto que traz um pacote todo. É como uma tangerina, uma mexerica, uma pocã, um gominho. Cada gomo é uma coisa diferente, mas dentro da mesma fruta. É isso que nós recebemos quando recebemos o Espírito. Quer lembrar dele? Abre em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25. Olha o que o texto diz: mas o fruto, único, o fruto do Espírito,
aquilo que o Espírito produz dentro da pessoa é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. O que o autor está dizendo para nós é: crescer de verdade é permitir com que essas coisas passem a te dominar. É mensurável, é só ver, a sua vida está crescendo nessas áreas. Nós podemos resumir isso nos termos de santidade ou de piedade. É um crescimento interno que vai mudar o nosso exterior. É nós perseguimos ser como Jesus. Como nós podemos cultivar esse crescimento? Eu vou dar 4 dicas finais. Primeira, permaneça em Cristo. Lembra o que Jesus diz em João 15:5? Eu sou a videira, vós os ramos. Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. O que significa permanecer em Cristo? É você depender de Jesus para tudo e para todas as coisas. É você fazer isso ao passo que você permite que a palavra de Deus te controle. Segunda dica, use os meios comuns de graça para crescer. Muitos cristãos parecem crer que o amadurecimento espiritual deles vai acontecer por meio deles participarem de alguma experiência extraordinária. Então, porque eles subiram no monte, ou porque eles se arrepiaram em uma música. Então, aquela ideia de que o fantástico é que traz crescimento. O fantástico é que produz crescimento. Mas segundo o texto bíblico, são coisas comuns, como o estudo da palavra, a obediência à Escritura, a oração é que vão nos levar a dar frutos. Meios comuns de graça geralmente são considerados estudar a Bíblia, participar das ordenanças com a igreja, que são o batismo e a ceia, e a oração. Você quer crescer? Estude a Bíblia, ore, seja batizado e participe da ceia. Constantemente, diariamente, semanalmente. Pela palavra nós ouvimos de Cristo. No batismo nós vemos o que Cristo faz em uma vida. Na ceia nós lembramos que Cristo está presente em nós e nos unindo. Então o cristão saudável não negligencia essas ordenanças, mas se alegra nelas, ele se prepara para elas, e em tudo ele se recorda da graça de Deus. É a graça de Deus que nos ensina a viver de modo santo nesse mundo. Terceira dica, participe da igreja local. A gente já leu Hebreus capítulo 10, versículo 25 nessas aulas. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Deixar de congregar nos impede de servir nossos irmãos e de sermos servidos por eles. Esse tipo de coisa é que produz nosso crescimento. Uma quarta e última dica, medite na vinda de Jesus. Nós falamos hoje na classe de batismo sobre a volta de Cristo. E a maioria dos textos do Novo Testamento, para não dizer todos, em que se referem da volta de Jesus, são escritos para exortar a santidade e a pureza da igreja. Jesus vai voltar então, não fique discutindo com as pessoas no Facebook sobre as posições escatológicas. Não fique apontando o dedo para as pessoas e dizendo: vocês vão para o inferno, vão queimar no fogo do inferno, vão ser lenha na fogueira do inferno. Não, já que você sabe que Jesus vai voltar e julgar os vivos e mortos, viva uma vida de santidade. É para isso que os sermões escatológicos foram colocados na Bíblia. Era assim que os crentes eram encorajados. Viver boas obras olhando para a cruz e para a segunda vinda de Cristo. Queridos, sejamos crentes, membros que crescem. Amém?